Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos que nos acompanham remotamente neste webinar comemorativo dos 17 anos do OBJEF. O OBJEF, desde 2008, desenvolve a sua atividade e hoje assinala mais um aniversário, mais uma iniciativa também aqui conjunta com o nosso parceiro, com a Closer, a quem agradecemos também todo o apoio logístico e que tentou e que estamos a conseguir promover este webinar em condições também com base neste apoio, nestes mecanismos que foram distribuídos e que ajudamos, que agradecemos. Dizer-vos a todos que é em meu nome e em nome da direção do OBJEF, hoje é um dia de facto muito importante para o OBJEF. Há 17 anos começávamos a nossa atividade, sempre com o objetivo pela integridade, pelo combate à fraude em Portugal, promovendo a ética e a transparência em nas instituições. Desde 2008, nós somos uma organização não governamental, associada e sediada na Faculdade do Porto, dedicada ao estudo interdisciplinar da economia e gestão da economia subterrânea e da fraude. Atualmente o OBJEF conta com 73 membros associados, das mais diversas origens, do meio académico, do setor público, do setor privado, com percursos profissionais diversificados, como por exemplo advogados, auditores, contabilistas, cientistas sociais, reguladores, investigadores, policiais, examinadores certificados de fraude, gestores de risco de fraude, consultores, etc. Portanto, é esta vasta quantidade de origens e saberes que fazem do OBJEF e o seu conjunto aquilo que esperamos, algo que tenha valor para a sociedade e que possa também incutir na sociedade este ímpeto de cultura ética. O que é que fazemos? O que é que faz o OBJEF? Enfim, para muitos dos que nos ouvem, conhecem-nos e sabem o que fazemos, mas também para aqueles a quem chegamos pela primeira vez. Obviamente que temos uma componente de investigação interdisciplinar sobre a economia não registada e a fraude, com um indicador de economia não registada que publicamos durante vários anos e que nos dá indicadores de referências sobre a evolução da economia não registada em Portugal. Damos e partilhamos estudos sobre dados de contexto europeu e contexto global. Fizemos também já estudos sobre a fraude, enfim, setoriais em alguns setores. Lembro-me, por exemplo, do setor segurador, mas também estudos em algumas regiões de Portugal que fizemos sobre a fraude e a percepção da fraude. A própria criação do índice da economia não registada, algo muito disruptivo e que permite-nos identificar a evolução da economia que não está em contabilidade nacional. A criação do índice também semelhante para fraudes, que estamos também a desenvolver. Fazemos networking com instituições e com ideias semelhantes, enfim. Temos, de facto, em Portugal, e depois do nosso aparecimento, outras entidades surgiram que também permitem-nos, enfim, com temas semelhantes, fazer o empowerment destes temas e o desenvolvimento destes temas em conjunto com esforços, porque neste tema, como em muitos outros, sozinhos não valemos de facto nada e, portanto, é o resultado conjunto da conjugação das forças que nos permite chegar mais longe e fazemos também alguma prestação de serviços no âmbito formativo e de investigação. Em termos palpáveis e também para tentar materializar, o OBJEF já na sua história já teve a organização de 4 conferências internacionais sobre os insights interdisciplinares sobre fraude e corrupção. Já lançámos 16 livros, já lançámos 40 artigos científicos. Semanalmente lançamos artigos semanais e publicações nos meios de comunicação nacionais. Temos, de facto, também uma presença frequente em conferências e debates. Portanto, é desta forma, materializando a nossa atividade, que queremos até hoje e fizemos até hoje, nestes 17 anos de história, o nosso caminho e assim nos propomos a fazer no nosso caminho futuro. Adaptando à realidade, no contexto atual, com ferramentas cada vez mais alinhadas com a perspectiva da sociedade. Não está aqui neste slide, mas a esse propósito deixem-me que vos diga e partilhar convosco que ainda neste ano, recentemente, no âmbito da eleição legislativa que ocorreu, tomámos a iniciativa de enviar para todos os partidos um conjunto de propostas que aumentassem a ética e a transparência. Portanto, fizemos de forma disseminada para todos os partidos, na acessão democrática, da pluralidade democrática, com a expectativa que agora os partidos, recebendo as nossas propostas, possam também, no lugar onde a democracia se desenvolve, na Assembleia da República, chegar a acordo para termos esses esforços e concretizarmos esse esforço. Ora bem, sobre hoje em concreto, e nesta iniciativa sobre a contratação pública, o objetivo foi centrar-nos aqui num tema que é um tema muito, evidentemente, importante para todos,
é muito material em termos de volume, até considerando a despesa e os volumes que a contratação pública gera em Portugal, os aumentos constantes de receita própria e o PIB próprio de Portugal, mas também o âmbito de projetos conjunturais e estruturais, como o PRR, que obviamente fazem aumentar o volume e também, obviamente, onde há mais volume, há também indissociavelmente maior risco. Enfim, só de uma forma muito, enfim, de alto nível e não querendo entrar no detalhe, que, enfim, teremos aqui o Dr. Mário Tavares da Silva para o fazer e também a Dra. Mara. O que importa aqui referir na contratação pública é que podem exatamente existir riscos em todas as fases do processo. É algo que devemos considerar, não apenas pontualmente, numa fase ou numa outra, é de facto um processo que transversalmente, seja no levantamento e na avaliação das necessidades, seja na própria preparação dos procedimentos contratuais, em que todo o entorce de eventuais requisitos podem encaminhar e criar um entorce àquilo que é a perspectiva da transparência e da livre concorrência que se pretende e que a administração pública, obviamente, está obrigada, seja na adjudicação do próprio contrato, seja no momento da execução e a forma e o crivo e a própria rigidez na avaliação da execução, seja na própria contabilidade final, enfim, e na concretização. Portanto, todos os processos existe este risco. Ele é um risco transversal e transversal a todos os riscos. Ainda para apenas brevemente introduzir este tema, gostaria de vos dizer que o risco de fraude na contratação pública obviamente representa uma parte significativa da despesa do Estado. E, portanto, é obviamente uma das principais riscos que está sujeita a riscos de fraude e corrupção. É por si uma das principais faces. Os principais riscos incluem, por exemplo, a fundamentação insuficiente da decisão de contratar e a escolha do procedimento. Os principais riscos podem ser também a falta de transparência na estimativa do valor do contrato e na seleção do adjudicário. Podem ser riscos também nas deficiências na formação e aplicação das peças procedimentais, a própria convite, programa de concurso, caderno de encargos, e também riscos que podem haver com algo que falamos muito hoje em dia na praça pública, os célebres conflitos de interesses, não identificados ou não controlados. Enfim, os conflitos de interesses são temas que quem estuda estas matérias nos apaixonam e, enfim, na discussão, mas eles são efetivamente, podem ser sob a forma efetiva, podem ser sob a forma potencial ou até sob a forma aparente. Os conflitos de interesse são, de facto, também temas que devem ser cada vez mais motivo de preocupação e que nós podemos mitigar o risco para mais estar no tempo. Portanto, se resolvemos questões de fundamentação na decisão da escolha e da contratação, se resolvermos e mitigarmos e maximizarmos a transparência na estimativa dos valores dos contratos e na seleção do processo e do adjudicário, se resolvemos problemas nas deficiências na formação e aplicação das peças procedimentais e também na transparência, como os temas de conflitos de interesses são ou não são identificados e que devem ser, obviamente, plasmados em todas as peças contratuais, estamos convencidos que poderemos, de facto, ultrapassar questões de maior dimensão. E, por fim, no último slide, obviamente que existem medidas de prevenção e controle que devemos utilizar em todas as fases do processo. Tudo o que seja prevenção, é de facto muito importante. E nós, no OBJEF, enfim, ligando aqui os temas que nos traz hoje em concreto, no tema da contratação pública, mas também naquilo que é o objeto do OBJEF ao longo da sua história, nós defendemos todos, obviamente, que remediar não é a melhor solução. Prevenir é, de facto, fundamental. Portanto, nós podemos reforçar a identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção em todas as fases do contrato. Enfim, não posso deixar de associar também ao contexto atual. Nós estamos quase no dia 9 de dezembro, é o dia que se demora o dia de combate à anticorrupção, é também o dia que faz 4 anos que foi prorrogado pelo Sr. Presidente da República o Regime Geral da Prevenção da Corrupção. E tem, de facto, instrumentos na prevenção de gestão de riscos, no próprio Plano de Prevenção de Risco, que nos permite às entidades, nos seus departamentos, fazer um levantamento de alguns riscos, identificar as formas de mitigá-lo e, nos planos anuais de acompanhamento, validar ou não que esses riscos estão a ser mitigados. É prevenir e antecipar aquilo que pode acontecer de mal. Também o próprio planeamento de compras, fazer planos de compras, as entidades terem uma estrutura mais planificada. Todos nós que temos responsabilidades na administração pública, e aqui falo também em nome pessoal, devemos trabalhar cada vez por uma melhor planificação
uma planificação de compras que vai permitir introduzir maior previsibilidade e maior planificação, que também é uma boa medida. Privilegiar procedimentos concorrenciais em detrimento da consulta prévia do juiz direto. Enfim, nós tivemos na nossa história recente exemplos de excepcionalidade, a crise pandémica, e de facto aí houve necessidade, por mercê das circunstâncias, a utilizar medidas de relaxamento no controle do juiz direto, mas também alguma flexibilidade ainda introduzida. Mas em momentos normais de gestão, como atualmente nós estamos a acompanhar, devem ser utilizadas as ferramentas que permitam maior abertura concorrencial, com igualdade de circunstâncias. Aliás, é um princípio basilar da administração pública, o tratamento não discricionado de todas as partes. Portanto, devemos fazer isto com os nossos potenciais fornecedores de forma totalmente transparente. Uma quarta indicação, implementar mecanismos de controle interno. Por mais que se implementem regimes de prevenção da corrupção, nenhuma estrutura pode ter um ambiente sólido e conforme se não tiver um controle interno estruturado. Portanto, é fundamental que todos os instrumentos que agora nós temos, planos de prevenção de riscos, canais de denúncia, códigos de conduta, assentam numa estrutura madura de controle interno. E, por fim, garantir a máxima transparência e a publicitação dos procedimentos no portal de contratação pública, sob a maior forma, para permitir e proliferar da melhor forma possível e chegando com o maior alcance possível a todas estas práticas. Portanto, práticas de prevenção, práticas de tratamento não discriminatório, práticas de divulgação, práticas que assentem mecanismos de controle mais robustos, acredito convictamente, sejam, enfim, notas soltas, enfim, para abrir aqui uma discussão mais profunda e que a seguir teremos pelo Dr. Mário Tavares da Silva sobre estes pontos. Enfim, numa nota final e para agradecer, obviamente, mais uma vez a presença de todos os que estão neste webinar e que tentaremos respeitar os tempos com o maior rigor possível, dizer-vos que, em nome do OBJEF, uma vez mais, muito obrigado por todos aqueles que já nos seguem e que nos seguiram durante estes 17 anos de história. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, enfim, institucionais e também aqui em particular a Closer, que hoje nos recebe aqui na sua casa. Muito obrigado a todos os nossos sócios e aos nossos membros que fazem parte da sua história, aos vários membros das órgãos sociais do OBJEF, mas obrigado também, principalmente, a todos aqueles que no futuro certamente vão nos chegar por esta via e por outras, e que se podem associar ao nosso projeto, que teremos muito gosto de crescer em conjunto com a sociedade civil, crescer em conjunto com todos aqueles que queiram fazer parte deste projeto comprometidos com estes objetivos. Uma maior transparência, uma ética e um caminho de maior prosperidade através da transparência para todos. Muito obrigado a todos. Passo então a palavra ao Dr. Mário Tavares da Silva. Obrigado a todos. Ora, então, boa tarde a todos e a todas. Também cumprimentar quem nos segue aqui, de facto, neste webinar. E, antes de mais, felicitar o Observatório do Caminho de Gestão de Fraude. São, de facto, 17 anos de intensa atividade, trabalho, produção científica, de pensamento, de reflexão, como, aliás, disse aqui o Filipe. Portanto, é tempo, em primeira linha, de festejarmos e de celebrarmos este dia. O Observatório, naturalmente, não pode deixar de marcar a agenda com temas que impactam diretamente na vida de todos e de cada um de nós, seja enquanto responsáveis e, naturalmente, colaboradores de entidades públicas, seja, naturalmente, também enquanto responsáveis e colaboradores de entidades privadas. Porque o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, como todos bem sabemos, é um regime que se aplica indistintamente ao setor público e ao setor privado. E, portanto, também por essa razão, estamos hoje aqui a fazer este webinar com o apoio logístico da Closer, acaba por ser também um aspecto decisivo e relevante na história do Observatório. E, sobretudo, demonstrando e evidenciando a abertura também do setor privado e as preocupações que o próprio setor privado também tem por estes temas, o que é, sem dúvida, um aspecto merecedor de uma nota muito positiva. Enfim, o tema da contratação pública, e o Filipe Pontes já teve aqui a oportunidade de abrir as hostilidades, é um tema que está em cima da mesa, é um tema que marcadamente irá acompanhar os próximos tempos, e naturalmente por essa razão, até pelo envelope, como disse muito bem o Filipe na anterior apresentação, o envelope que normalmente está associado, o envelope de despesa que está associado à contratação pública, faz com que esta seja uma área crítica, uma área de risco,
e a merecer permanentemente uma vigilância reforçada por parte dos atores públicos, mais dos atores públicos, mas também dos atores privados e das instituições, naturalmente, que acompanham e supervisionam e controlam estas matérias. Razão pela qual eu decidi trazer aqui um tema da contratação numa ótica daquilo que é os envelopes de financiamento europeu, porque, enfim, nós estamos, de facto, num tempo em que se procura simplificar, e a simplificação em si é uma boa medida, porque pode garantir também um incremento de eficiência naquilo que é a execução dos projetos e dos investimentos associados a fundos europeus, mas nós também temos que ter sempre presente que a maior simplificação traz invariavelmente maior risco. Portanto, há que casarmos aqui, combinarmos aqui, arranjarmos aqui um matching point, portanto, aquilo que nos permitirá, enfim, trazer, de facto, esta maior eficiência que todos pretendemos e simultaneamente, garantir a permanência e os controlos e a confiança no sistema, que é isso que no final do dia nos preocupa. E de facto, para fazermos isso, eu proponho aqui trazermos o relatório especial do Tribunal de Contas Europeu, o relatório 9 de 2025. É um relatório relativamente recente, a merecer a atenção de todos e de todas nestas matérias, porque, enfim, por várias razões, mas eu diria duas que são as mais importantes no meu entender. Primeiro, porque é um relatório que pretende claramente marcar a agenda naquilo que é a abordagem que a Comissão Europeia, e naturalmente através da Comissão Europeia, a própria União Europeia quer, e neste caso o Tribunal de Contas Europeu, sobretudo porque o relatório do Tribunal de Contas Europeu é sobre aquilo que são as abordagens da própria Comissão Europeia em matéria de controle e fiscalização da contratação pública. Portanto, eu diria que é um relatório, nessa medida, interessante, que traz um valor acrescentado que não pode ser negligenciado, como irei tentar demonstrar-vos. Neste relatório especial, o Tribunal de Contas Europeu procura, sobretudo, novas avenidas no sentido de casar ou de conciliar esta necessidade de maior eficiência nos controlos, garantir os níveis de confiança nos controlos, mas também dar um sinal de esperança aos Estados que é possível simplificar, mantendo esses níveis de confiança. E um segundo aspecto, naturalmente, que é talvez o mais interessante, é que este relatório, pelo menos no caso português, vem no momento certo. Vem no momento certo em que também nos encontramos a desenvolver um conjunto de medidas de simplificação, precisamente para conseguirmos, em tempo, executar o envelope materialmente significativo do PRR, sobretudo o do PRR. E, portanto, há também este cuidado de procurarmos soluções que, incrementando eficiência naquilo que é a execução dos investimentos, permitam manter os níveis de confiança, que essa é a preocupação no final do dia, quer do Tribunal de Contas Europeu, quer da própria Comissão Europeia. E, portanto, também por essa razão este relatório é particularmente interessante trazermos para aqui para a discussão. Portanto, aqui o que o Tribunal de Contas Europeu procurou foi, sobretudo, determinar se a Comissão Europeia, relativamente aos sistemas de controle interno implementados pelos Estados-membros, apurou ou conseguiu recolher evidência da eficácia desses sistemas e de que as medidas que são naturalmente financiadas pelo mecanismo de recuperação e resiliência, que dá depois o chapéu no Next Generation European Union aos vários planos de recuperação e resiliência que estão a ser simultaneamente executados nos diferentes Estados-membros, cumprem ou não as regras em matéria de contratação pública e de auxílios de Estado. Vamos centrar-nos apenas nesta breve apresentação da questão da contratação pública, porque os auxílios de Estado, enfim, daria outro webinar. Portanto, a conclusão central do Tribunal de Contas Europeu, e já vamos depois, enfim, escalpelizar um pouco melhor o que é que o Tribunal de Contas Europeu vem dizer neste relatório especial, a conclusão é que há melhorias visíveis, mas elas ainda são insuficientes. E, portanto, desse ponto de vista, o diagnóstico que o Tribunal avança é o da identificação de riscos sistémicos. Portanto, há falhas estruturais nos controlos, dos diferentes sistemas de controle interno implementados in place, tanto pelos Estados-membros. Sobretudo porquê? Porque há um foco, lá está, a ligação destas fragilidades e destas falhas estruturais, muito também pelo caráter inovador do próprio mecanismo de recuperação e resiliência,
ou seja, não houve a capacidade dos Estados-membros, e aqui os Estados-membros em geral, de, perante um mecanismo que é em si mesmo inovador, endereçarem sistemas de controle suficientemente aptos e capazes de responder a um mecanismo que de facto é de desempenho e não de comprovação de despesa. Um outro aspecto do diagnóstico do TCE é precisamente faltam garantias suficientes para a Comissão, sobretudo as garantias suficientes na ótica dos pedidos de pagamento que os Estados-membros submetem à Comissão. Como sabem, o Plano de Recuperação e Resiliência radica ou ancora-se numa lógica de desembolsos que a Comissão faz aos Estados-membros de acordo com um calendário contratualizado com cada um desses Estados, associado ao cumprimento de indicadores de natureza quantitativa e qualitativa, dos marcos e metas, os famigerados marcos e metas. E, portanto, há, na conclusão do Tribunal, o risco é um risco sistémico elevado. E, portanto, isto é, enfim, um diagnóstico que eu diria, um diagnóstico que nos deve, pelo menos, dar aqui um sinal de alerta. Há lacunas nos controles de contratação pública, sobretudo em 4 grandes dimensões, se quisermos: deficiências graves nos controles, ausência de auditorias essenciais, portanto, auditorias orientadas para aspectos críticos na própria tramitação e instrução dos procedimentos pré-contratuais nos diferentes Estados-membros. Também se verifica aqui uma insuficiente documentação, portanto, a traceabilidade documental na instrução dos próprios procedimentos pré-contratuais, e os controles, muitos deles são controles tardios, frágeis, e eu diria mesmo em casos muito específicos, que depois podem, enfim, fazer um deep dive naquilo que foi o trabalho do Tribunal de Contas Europeu. Eu diria mesmo que são controles que, pela sua extemporaneidade, já não são úteis do ponto de vista daquilo que é o endereçamento dos riscos e, naturalmente, a proteção dos interesses financeiros da União. As insuficiências nos sistemas dos Estados-membros trazem também estas fragilidades em vários Estados-membros que até têm uma tradição de controle. Portanto, é interessante ver este aspecto que o Tribunal de Contas traz para cima da mesa. E isto, talvez, em certa medida, e aqui já sou eu mais a falar na minha percepção e na minha leitura do relatório, enfim, a subir um nível. Provavelmente estas fragilidades em Estados-membros que têm, por regra, tradição na área de controle, resulta da natureza inovadora do próprio programa. Uma dependência excessiva das entidades executoras, o que também é interessante e que dará seguramente mais à frente trabalhos académicos, também eles desafiantes, porque se pensarem, e eu tenho refletido um pouco sobre isto, a lógica dos modelos de governação que foram implementados nos diferentes Estados-membros para endereçar a execução dos planos de recuperação e resiliência, não é, do ponto de vista de controle, axiologicamente neutra. Portanto, termos modelos muito centralizados ou modelos mais descentralizados não é exatamente a mesma coisa do ponto de vista das garantias adicionais de confiança nos próprios sistemas de controle. Modelos excessivamente centralizados poderão, em regra, oferecer uma maior garantia e uma maior confiança no sistema de controle. Modelos mais atomizados e mais descentralizados poderão oferecer maior risco na execução do programa. Portanto, este aspecto é relevante e vale a pena olhar para ele e fazer deep dive, como eu disse. É um aspecto que eu acho que, de facto, vai trazer muita reflexão mais à frente, sobretudo quando este programa terminar. E uma variabilidade elevada dos controles nacionais, o que também, em certa medida, se compreende, porque esta geometria variável dos controles nacionais resulta, naturalmente, ter havido Estados-membros que optaram, no início da execução do programa, por utilizarem os sistemas nacionais de controle interno que já estavam em place, portanto, já estavam implementados, e haver outros Estados-membros que decidiram, de forma mais arrojada, diria eu, implementar de raiz novos sistemas de controle interno. Naturalmente, que na primeira hipótese, Estados-membros que fizeram a opção por utilizar sistemas de controle interno já instituídos, o risco é menor. Nas situações em que os Estados-membros foram mais arrojados e implementaram ex novo sistemas de controle interno, o risco aumenta na direta proporção e, portanto, isto é, aliás, também um elemento interessante para a reflexão. Há também, do ponto de vista daquilo que é o entendimento do Tribunal de Contas Europeu, a ausência de medidas corretivas proporcionais. Portanto, a Comissão raramente aplica reduções, sobretudo ao nível, como sabe, ao nível dos contratos públicos. Existe, do ponto de vista do PRR, uma guidance da Comissão que dá aos Estados-membros a possibilidade de aplicar o mecanismo dos COCOFs, portanto, as correções proporcionais. No caso dos fundos da coesão,
a lógica que conhecemos é uma lógica de aplicação de correções proporcionais em função, correções financeiras em função, naturalmente, da gravidade, digamos, da violação à legislação que disciplina, neste caso, os contratos públicos. No caso do PRR, isso não sucede. Portanto, há um espaço de liberdade aos Estados-membros para utilizarem os seus sistemas nacionais de controle e decidirem se querem ou não querem aplicar o mecanismo das correções financeiras, que no caso, como eu disse, dos fundos de coesão, é de aplicação geral e transversal. No caso do PRR, há essa liberdade, essa maior latitude para os Estados-membros aplicarem os regimes que entenderem. E, portanto, há também, falta aqui este efeito dissuasor, que é relevante também para o TCE, e há, do ponto de vista daquilo que é a utilização irregular, e estamos aqui a falar concretamente de irregularidades graves. Portanto, são estas que estão em causa, portanto, o duplo financiamento, conflito de interesses, a fraude e corrupção, e, portanto, a suscetibilidade de recuperação de montantes é também ela incipiente e pouco expressiva. O caso português, simplificação e regimes excepcionais, e aqui já estamos a caminhar para a ideia central desta partilha, desta reflexão. Há, de facto, um maior recurso ao ajuste direto. Aliás, em certa medida, também se compreende as entidades, talvez mais pressionadas pela necessidade de endereçar os investimentos, a expressão dos investimentos, tendem fundamentadamente a recorrer ao ajuste direto, e isto naturalmente e invariavelmente comporta maior risco, pela necessidade também de uma fundamentação adicional, e naturalmente este ponto não é um ponto despiciando. Os prazos comprimidos e o menor escrutínio, portanto, prazos que impõem maior compressão sobre os atores e os decisores dentro das diferentes entidades, trazem também maior risco. O tema da redução do perímetro da fiscalização prévia, sendo o tema neste momento, tem uma implicação direta do ponto de vista daquilo que é o controle ex ante, o que não significa que os níveis de confiança não possam ser mantidos através de medidas adicionais, como eu irei mais à frente demonstrar, e o risco acrescido de irregularidades perante regimes excepcionais, quando não acompanhados das necessárias medidas, eu diria, sucedâneas para mitigar os riscos que resultam, precisamente, da amplificação dos regimes de exceção. Mas, enfim, na relação entre a simplificação e riscos identificados pelo Tribunal de Contas Europeu, o que é que eu diria? Há necessidade de maior prova documental digital. Portanto, as entidades, e o Filipe já trouxe aqui um bocadinho esta ideia, as entidades cada vez mais têm de olhar para o processo como um processo digital. Porque o processo digital, ou o processo, enfim, que corre todo ele de forma desmaterializada e com recurso àquilo que são as soluções tecnologicamente muito avançadas que hoje em dia o mercado oferece às entidades públicas, naturalmente, para endereçar estes desafios, traz confiança àquilo que são a execução dos fundos europeus. E, portanto, quando nós dizemos que temos problemas de eficiência, provavelmente a questão não estará tanto na redução dos perímetros de fiscalização prévia, que é um tema, naturalmente, que deve, como eu disse, ser convocado, mas deve também ser ele compensado com medidas adicionais do ponto de vista daquilo que são os sistemas de controle que estão em place, entanto que estão ativos, e isto permitirá, naturalmente, esta maior traceabilidade digital mitigará o risco das inconformidades e das exceções. Portanto, há, de facto, aqui uma zona diria quase, de convergência entre a necessidade de trazer para dentro das entidades toda esta traceabilidade digital, sob pena de, não o fazendo, aumentarmos o risco de erros procedimentais e de exceções. Portanto, há também o problema da redução da rastreabilidade se mantivermos esta lógica de tramitação em papel, tramitação documental, sem suporte digital. Portanto, tudo isto são problemas que, naturalmente, temos que trazer para dentro desta discussão. O reajustamento do regime de fiscalização prévia, impactos críticos. Naturalmente, aqui há, de facto, a eliminação de uma barreira crítica àquilo que é a maior eficiência na execução. Aumenta o risco nos regimes excepcionais. Porquê? Porque, em regra, os controles ex post deparam-se com factos consumados, o que, do ponto de vista da reposição daquilo que seria a regularidade, traz também um problema adicional e aumenta o risco de exceções. Como é que nós podemos endereçar isto e caminhar em frente? Não vale a pena entrarmos numa discussão de não se deve reduzir ou deve-se reduzir o perímetro da fiscalização prévia. Devemos partir sempre de uma ideia muito simples do ponto de vista de controle. É possível trazermos eficiência nos controles
e reduzirmos naturalmente toda a carga administrativa que pode estar associada à execução de projetos, se conseguirmos concomitantemente endereçar medidas preventivas, que eu aqui diria de natureza prioritária, para mitigar os riscos que resultam da redução do perímetro da própria fiscalização prévia. Portanto, como documentação robusta, sobretudo em suporte digital. Enfim, podemos eventualmente pensar numa ótica de pré-controles leves, portanto, uma lógica mais de análise ex ante por parte das entidades públicas em situações de maior criticidade na adoção de determinado tipo de investimentos pré-contratuais. E estou a pensar concretamente em investimentos pré-contratuais que, por regra, não são concorrenciais, são esses que trazem maior risco. Um outro aspecto que me parece muito relevante, e que temos, enfim, o OBGEF tem feito este caminho também, é sobretudo a necessidade, o que também traz a ideia dinâmica, se quisermos, de olhar os documentos de controle, os referenciais de controle. E aí pode ser interessante trazer também a parte tecnológica que o mercado oferece, que é como é que eu vou, perante novos riscos, sem perda de grande eficiência, endereçar de forma igualmente eficaz aqueles que são os meus objetivos. Ou seja, dito de outra maneira, como é que eu posso atualizar em permanência os instrumentos e os referenciais de controle que eu tenho de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, garantindo naturalmente que estou a endereçar aquilo que são os riscos. Portanto, aqui esta atualização da matriz de riscos, eu diria de uma forma com recurso à IA, com recurso enfim, com recurso sobretudo à parte mais à parte tecnológica que neste momento as entidades podem dispor, poderá eventualmente ser um contributo interessante para olhar para estas novas abordagens de controle. Maior controle dos conflitos de interesse, o Filipe Ponte já aqui falou nisto. É necessário também olhar para o conflito de interesses, porque muitas das vezes os problemas não estão tanto na questão da fiscalização prévia. Os problemas, como sabem, o perímetro da fiscalização prévia e toda a lógica que está associada à fiscalização prévia passa pela uma avaliação de conformidade com regras de natureza financeira. Portanto, não é tanto a questão dos conflitos de interesses que está em cima da mesa, essa é uma dimensão que cumpre às entidades públicas que desenvolvem e tramitam procedimentos pré-contratuais garantir. E a maior necessidade, enfim, é em síntese de garantir a preservação digital da pista de auditoria. Portanto, reforço organizacional e cultural, e é isto que nós estamos aqui hoje a fazer, o Observatório. Está aqui hoje também a fazer partilha de boas práticas, com um objetivo único, que me parece muito simples e que resultou de uma forma muito clara da intervenção do Filipe, que é reforço da cultura organizacional, reforço da cultura de integridade, e fazê-lo perante as entidades públicas e, simultaneamente, perante as entidades privadas. A adoção de auditorias internas temáticas dirigidas às áreas de risco. A contratação pública é uma delas. Resultou de forma muito clara deste relatório especial que eu aqui trouxe hoje. Formação obrigatória, capacitação. As entidades têm, de uma vez por todas, de perceber, e nós, Observatório, nas nossas áreas, nas diferentes áreas de atuação e de intervenção, temos muito contacto com a realidade das entidades, e aquilo que se percebe é que há, de facto, um déficit, ainda há um déficit de formação dos colaboradores em domínios que são domínios da ética e da formação para a integridade e dos programas de cumprimento normativo, uma adequada segregação de funções e, sobretudo, esta é a palavra-chave, a prevenção como o eixo central na atuação das entidades. Portanto, a preocupação, o objetivo maior das entidades deve ser garantir de forma preventiva que não irão resultar mais à frente problemas com exceções, com irregularidades, com inconformidades, com questões de fraude, corrupção, enfim, todo um conjunto de situações, como sabem, que depois do ponto de vista reputacional, e este é um outro tema, o risco reputacional das entidades trazem, de facto, grandes dissabores. Dito isto, termino a minha apresentação e passo naturalmente à Mara agora para continuar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. De facto, é um gosto para nós, na Closer, recebermos esta celebração do aniversário do OBGEF. Não é a primeira vez que nos associamos. Consideramos, inclusivamente, que as empresas hoje têm um papel fundamental de criar condições, de promover esta discussão que leva, efetivamente, a que todos nós estejamos na mesma janela a discutir temas que são centrais e onde, no nosso caso, a tecnologia é seguramente um ponderador a considerar quando olhamos para risco. Não é? E quando nós falamos do tema associado ao risco, a verdade é que o risco não se ilumina seguramente por aquilo que acabámos de escutar
não se elimina com mais burocracia. Esse é o velho controle, não é? Com muitos passos, com muita documentação, com muita carga administrativa associada, o que faz com que, efetivamente, se perca, no meio de todo este processo, o fluxo do controle e daquilo que se consegue, efetivamente, monitorizar. Verdadeiramente, consideramos que o risco elimina-se com o recurso a mais dados, a melhores dados e a processos mais claros, onde a tecnologia e o legal design vêm dar aqui um pouco de suporte, e vamos discutir este tema de uma forma muito clara. Quando nós hoje olhamos, podemos dizer que estamos neste momento num processo de transição. Não é? Nós estamos a transitar daquilo que se pode definir como uma contratação pública defensiva, em que colocamos um conjunto de inibidores para que o processo avance, mas ao mesmo tempo, lado a lado, temos a ausência do controle de que se isso é feito ou não é feito, porque ou temos pressa, ou temos necessidade de colocar, ou as execuções dos financiamentos estão a terminar e nós precisamos de acelerar, e depois no meio de toda esta de todo este acelerar, o faz com que não se consegue ter uma visão completa de um processo end-to-end, em que exista um conjunto de controlos e de monitorização que permita à entidade ter a segurança de que aquilo que está a fazer está a ser bem feito, não é? Bem feito do ponto de vista do compliance e das regras associadas. E estamos a evoluir para aquilo que se poderá chamar uma contratação pública mais inteligente, onde focamos mais nos dados, mais nos resultados e onde a tecnologia pode ser efetivamente um aliado estrutural para garantir tudo isto. E como é que se garante esta situação? Garante-se a partir do momento em que, quando olhamos para riscos e olhamos para a contratação pública, eu acho que nós podemos olhar e considerar, do ponto de vista daquilo que é a nossa experiência, a minha experiência de interação com muitas entidades públicas em Portugal, é de que nós temos o tema a priori, que é eu tenho uma necessidade de contratar. Então, se tenho uma necessidade de contratar, tenho um conjunto de fluxos, um conjunto de processos que eu tenho que cumprir. Processos mais estruturados, melhor definidos, pior definidos, mas existe um caminho que é preciso ser feito. A seguir a isso, existe todo um trabalho adjacente, que é o trabalho pesado de construir as peças, de garantir que no caderno de encargos estão todos os detalhes, de garantir que a quando, e vamos olhar já para um terceiro cenário, que é a quando da avaliação daquilo que chega para considerar que se cumpriu ou não se cumpriu com as exigências definidas no caderno de encargos, tudo isso é um trabalho poroso do ponto de vista só do processo da contratação pública. Por si só, se não colocarmos aqui controles leves no meio deste processo, nós estamos a inquinar o processo desde o princípio, porque na base já estamos a não ter o controle completo do processo. Ao não ter o controle do processo, podemos errar, não é? Podemos falhar nessa análise. E é aqui que nós hoje podemos utilizar um fluxo, um conjunto de automação de processos que até não nos permitem avançar em cada uma das fases, porque vai ter umas flags, vai ter umas bandeiras que vai dizer, atenção, validem, pode ir buscar informação à vossa área financeira, pode ir buscar informação, inclusivamente às plataformas que hoje nos permitem ter uma consulta mais abrangente, que permite perceber se as pessoas que estão a concorrer têm ou não têm. Porque, vejam, quem apresenta uma proposta num concurso, apresenta, cumpre com os requisitos. Mas é preciso verificar, ex ante, se existe ou não existe inibição a priori dessa entidade poder concorrer ou não. Só isso é um acelerador na eficiência e na assertividade com que nós olhamos para a questão do risco no processo contratual. Porque se a entidade tiver possibilidade de consultar um conjunto de indicadores que lhe permitem robustecer o seu processo de contratação, e aqui não vai fazer manualmente, tem que recorrer à tecnologia, tem que recorrer a workflows inteligentes, tem que recorrer a agentes treinados para aquilo que é a visão com a inteligência artificial, olhando para aquilo que é a visão da entidade, mas mais do que a visão da entidade e, obviamente, as regras legais que têm que ser cumpridas, que, quando juntas, vão levantando um conjunto de alertas que vai permitir a quem está
a desenvolver o processo, uma segurança processual que ninguém pode negar. Quem tem estes processos em mãos tem um receio próprio de não estar a ver algum detalhe, tem um receio próprio de omitir alguma consulta necessária dentro do processo. Se nós fizermos uma definição, ajudando a essa entidade a fazer uma definição de um conjunto de passos que, se não se cumprirem, não avança no processo, nós estamos a garantir que, efetivamente, com a tecnologia, nós conseguimos ter um processo mais seguro e mais acelerado na inibição de riscos que mais à frente podem ser detectados. E como é que nós podemos fazer isso? Com a automação de procedimentos, com a interoperabilidade. É um tema que, como sabemos, hoje está em cima da agenda do Governo. É um tema que a agência ARD está a colocar em cima da ordem do dia, porque, de facto, não faz sentido que nós tenhamos informação em silos. Faz sentido que, efetivamente, nós coloquemos essa informação a comunicar uma com a outra e a dar indicadores que permitam, no âmbito da contratação pública, é por aqui que estamos a olhar hoje, esta mancha é muito mais espalhável para outro tipo de setores, nos permita, efetivamente, ter um conjunto de informação que, no fim do dia, podemos ter aqui um controle quase que natural, porque, efetivamente, já existe um conjunto de processos que nós não conseguimos controlar neste momento e vamos passar a controlar. Outra forma muito relevante de olhar para a tecnologia como uma ajuda em todo este processo é quando nós podemos chamar aqui o tema da análise preditiva a este tipo de temas. Porque, vejamos, a análise preditiva, com recurso à inteligência artificial, é, como o Dr. Mário Tavares da Silva dizia há pouco, nós muitas vezes fazemos uma auditoria quase pós-evento. Fazemos uma autópsia quase do processo de auditoria. Só no fim é que nós vamos verificar se efetivamente as regras e os controlos foram feitos. Ora, nós temos que usar dados para detectar padrões de risco à adjudicação. É? Ou seja, nós conseguimos detectar dentro da documentação que analisamos, isso é um acelerar para quem analisa, dentro daquilo que são as regras do caderno de encargos, através de padrões de risco, nós conseguimos detectar bid rigging, nós conseguimos detectar conluio, nós conseguimos perceber se vai haver aqui ou não fraccionamento de despesa e um conjunto de outros temas que têm que ser considerados nesta matéria. Portanto, eu, quando comecei esta minha intervenção dizendo que a tecnologia era efetivamente um aliado para esta monitorização de controle, acreditem que hoje em dia, no mundo acelerado, num conjunto de processos que temos que entregar, se não introduzirmos aceleradores que nos ajudem a compreender melhor, obviamente pela visão das entidades que realizam processos de contratação pública, mas sobretudo pelas entidades reguladoras que têm que controlar tudo isto. Não é? E como sabemos, há controles que são prévios e há controles que são posteriores, mas se tivermos aceleradores, o processo de decisão, o processo de execução, o processo de mitigação de risco é muito maior nesta matéria. Quando falamos em legal design, a verdade é que o risco, muitas vezes, não vem da má fé, não vem da má interpretação daquilo que são as necessidades que estão prescritas naquilo que é o caderno de encargos, peças concursais, mas, sobretudo, no caderno de encargos. Muitas vezes vem, não da má fé, mas da má interpretação daquilo que está escrito. Não é? Porque muitas das vezes nós encontramos cadernos de encargos muito complexos, difíceis de perceber, às vezes ilegíveis, às vezes com incongruências, que levanta depois pedidos de correção, que geram, no meio de tudo isto, muita litigância e, obviamente, propostas que muitas das vezes são desadequadas àquilo que é o princípio que deu origem a qualquer processo de contratação. Eu costumo dizer que legal design não é estética. Legal design é uma funcionalidade, ou seja, é desenhar o processo jurídico em que o utilizador, quem desenha o processo, o compreende imediatamente. Ou seja, se quem desenha compreende aquilo que escreve, tem que o escrever de uma forma simples para quem, do outro lado, o tem que interpretar. Parece-me que isto é uma regra básica da comunicação. Se nós complexificamos, nós estamos a convidar a que, efetivamente, o erro surja no âmbito deste tipo de processos. A verdade é que como é que nós podemos utilizar o legal design para ser um aliado
nesta mitigação de risco. Nós devemos transformar cláusulas densas em fluxogramas visuais. Nós queremos definir o processo que nós queremos ver implementado na nossa entidade. Não vale a pena escrever com muitas frases. Não vale a pena escrever com muitos parágrafos. Não vale a pena escrever com muita complexidade. Invista-se num diagrama visual do que se quer, que permite que a interpretação do outro lado efetivamente seja mais clara. Isto é legal design. Outro termo é utilizar a linguagem clara para reduzir. Se nós utilizarmos uma linguagem clara, nós estamos a reduzir os pedidos de esclarecimentos e os erros nas propostas. E estamos a avançar naquilo que é o procedimento, o processo de contratação. A verdade é que, quando se fala em legal design, deve-se falar também em compliance by design. Ou seja, o desenho, a percepção e o desenho daquilo que é um caderno de encargos, uma peça concursal, deve ela própria ser desenhada já no cumprimento das regras e para que o caminho seja natural e intuitivo. E a seguir, se as regras estiverem claras e o caminho for natural e intuitivo, é muito simples, num ambiente controlado. Eu costumo dizer que a inteligência artificial deve ser sempre usada num ambiente controlado, com as regras de negócio de cada entidade, para que efetivamente a assertividade seja maior. Mas se o fizermos, a seguir conseguimos meter um agente a ler toda aquela informação e a emitir uma análise primeira que já visualmente diz logo quem cumpre e no que não cumpre, onde é que estão os riscos e onde é que não estão os riscos. Isso é um acelerador para cada entidade, mas pode ser usado ao contrário. Isto pode ser utilizado pelas entidades reguladoras, igualmente, para acelerar o seu processo de análise. Ora bem, no fim do dia, o que nós estamos aqui a falar é de transformar o risco em eficiência. E nós fazemos isso através de tecnologia que detecta e bloqueia o risco e através do legal design, que vai eliminar o erro cognitivo e vai promover a eficiência. Claro que o benefício é claro. Não é? Vamos ter decisões mais rápidas e fundamentadas, não em percepções de análise e de interpretação, mas sim em dados concretos que, efetivamente, os conseguimos encontrar com estes aceleradores que estamos aqui a falar. Por último, não quero estar a ocupar muito mais tempo. Acho que tivemos aqui uma reflexão muito interessante sobre estes temas de uma forma muito abrangente. Eu só gostava de vos dizer que devemos gerir o risco com inteligência prática e sem medo no âmbito deste processo. Porque a tecnologia e o design são os aliados no meio de todo este processo. Porque, no fim, a verdade é que se nós criarmos todos este fluxo e estes workflows, quase criamos aqui um seguro digital para todo o processo. As pessoas têm segurança naquilo que fazem e, obviamente, os passos estão validados. São validados pelos workflows e por algoritmos criados e treinados aquilo que é a realidade, quer de cumprimento legal, quer a regra de negócio de cada entidade. Eu diria que o plano de futuro, e deixo aqui 3 ideias finais para reflexão. Eu acho que, usando todo este enquadramento que ouvimos aqui, nós cada vez mais devemos ter em que contratos inteligentes, não é? Smart contracts, mas contratos inteligentes com regras muito claras e com regras de pagamento e de validação, também elas integradas, que permitam ter a certeza desta traçabilidade toda até ao fim, desde o processo à parte da execução. Obviamente isto tudo dentro de um workflow sistematizado. Por que não existir marketplaces de contratos públicos mais simples, com regras e peças já bem definidas, em que permita mitigar o erro e, obviamente, com aceleradores que possam ser colocados? E eu diria que algo que eu tenho estado a analisar com alguma atenção, é olhar para o processo da contratação pública através de digital twins, ou seja, disseminação digital. Ou seja, nós temos um playground onde vamos testar o impacto e o sucesso do concurso público antes de lançar. Ou seja, para perceber aí que o que é que eu posso fazer antes dele sair e que medidas de mitigação é que eu tenho que fazer. Deixo algumas ideias, isto é um tema que daria não uma hora do webinar, mas seguramente um dia de reflexão, e acho que ainda teríamos que marcar outros para fazer o follow-up de todas estas boas ideias que permitem colocar a tecnologia a cumprir com a traçabilidade da auditoria, a mitigação de riscos. E, de facto, é um prazer discutir estes temas dentro desta égide do OBJEF, e aproveito, obviamente, em nome da CLOSA, para desejar muitas felicidades ao Observatório e, de facto, continuem a fazer este excelente trabalho de nos colocar a falar daquilo que impacta no dia-a-dia das organizações.
Muito obrigado a ambos por esta excelente apresentação e pegando aquilo que acabámos por agora também assistir e esta forma também, apesar de rápida de expor, mas assertiva, e antes de fazer aqui um breve resumo e uma conclusão, dizer que estivemos aqui também atentos às perguntas e respostas e a todos os comentários que puseram aqui, e há aqui uma pergunta em concreto que eu gostaria de colocar aqui, endereçar ao Dr. Mário, que foi colocada aqui no chat. Portanto, saiu esta semana, e estamos todos atentos a estas notícias, uma notícia, PRR, mais de 20 contratos irregulares servem para apurar responsabilidades. E coloca a Marisa Nunes aqui a seguinte questão: não acha que a alteração efetuada à obrigatoriedade de fiscalização prévia no âmbito de projetos cofinanciados contribui para este tipo de irregularidades? Vou colocar e endereçar aqui ao Mário para esclarecermos também sobre qual a sua opinião sobre esta questão. Obrigado, é uma excelente questão. Eu não conheço naturalmente o detalhe de cada um dos contratos que estamos a falar. Enfim, sendo sempre um problema quando temos um contrato com situações irregulares, eu quero acreditar, enfim, a visão mais otimista, que num programa de 22 mil milhões de euros, chegarmos a 2025 e dizer que há 20 contratos que são irregulares, enfim, também temos de ter alguma, enfim, temos de pôr as coisas na sua proporção, na sua escala. Naturalmente, o ideal seria que não houvesse um único contrato com situações irregulares e, desse ponto de vista, naturalmente, procuramos sempre garantir que isso não aconteça. Há aqui um ponto que é importante, que eu falei nele na minha apresentação. O plano de recuperação e de resiliência não tem, contrariamente aos financiamentos resultantes no âmbito dos fundos da coesão, os tradicionais fundos da coesão, não tem uma lógica de correção financeira associada quando existem irregularidades nos procedimentos pré-contratuais. E, portanto, o que a Comissão Europeia deixa aos Estados-membros é a possibilidade, querendo, e às entidades, de aplicar esses mecanismos de correção, mas não há uma obrigatoriedade de o fazer. Portanto, aquilo que acontece é que a regulamentação que disciplina o PRR abre espaço aos Estados-membros para a aplicação daquilo que são os seus sistemas nacionais de controle. No caso dos contratos irregulares, que estamos a falar, e que irão agora ser tramitados e seguir para fiscalização prévia, tanto quanto é possível perceber da notícia. Eu sei apenas aquilo que é e aquilo que consta destas notícias que foram mediatizadas e publicadas na imprensa. São situações dessas que estamos a falar. Portanto, há um conjunto de contratos, provavelmente terão tido situações irregulares, e aqui é importante sinalizar situações irregulares que não têm que ver ou não têm a ver com irregularidades graves, porque essas dariam lugar à recuperação de montantes. Portanto, estamos a falar de inconformidades ao nível das normas de contratação pública e, portanto, estas darão aquilo que é normal na administração pública em geral e não apenas nos fundos europeus, a responsabilidade financeira, a reintegratória, a sancionatória. Aquilo que eu queria deixar muito claro e, naturalmente, percebendo que são mecanismos diferentes, a coesão e os fundos do PRR, o importante aqui é termos presente que não é o simples facto de reduzirmos o perímetro da fiscalização prévia, que eventualmente pode trazer o risco, é se o fizermos de forma desacompanhada de medidas que possam permitir manter esses níveis de confiança. Ou seja, é possível, temos que trabalhar nesse sentido, com recurso, mais uma vez, à tecnologia que aqui foi referida. É possível trabalhar numa lógica de definição de risco scoring, de avaliação de risco, padrões de risco, uma lógica preditiva daquilo que é o comportamento das entidades. Eu, por exemplo, acho que faz todo o sentido percebermos e tirarmos aquilo que são as lições aprendidas do PRR, percebemos que é sobretudo importante no início da execução de um programa desta natureza, e eu diria no início da execução de futuros programas de financiamento europeu, conhecermos o risco de cada uma das entidades, termos mapeado de forma muito clara o risco, e quando digo mapear, é mapear tecnologicamente este risco, porque isto vai nos permitir, em função do risco, calibrar e ajustar aquilo que são as necessidades de controle de cada uma dessas entidades. As entidades têm níveis de capacitação, têm níveis de resposta e têm níveis de risco diferenciados. E nós não podemos meter tudo dentro do mesmo saco. Porque se tivermos o cuidado de fazer uma análise clusterizada, se quisermos, das entidades públicas
até dos setores de atuação, administração local, administração central, o setor empresarial, iremos ter conclusões muito interessantes. Ou seja, o risco é diferenciado consoante esses diferentes níveis de capacitação. Como é que isto se faz? Com recurso à tecnologia, sem dúvida. Nós temos que conhecer as entidades, temos que conhecer o risco das entidades e, em função do risco, temos condições para reduzir e esmagar o peso daquilo que são os custos administrativos, ganhando eficiência, mantendo os níveis de confiança e conseguindo concretizar os investimentos de uma forma mais rápida. Este é o tema que eu acho que é mais relevante desta pergunta, mas a pergunta é muito pertinente e muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Enfim, temos aqui duas visões distintas, mas complementares, em resumo da sessão de hoje, que julgo que foi enriquecedor e cumprimos aqui os tempos a que nos desafiámos também a cumprir. Tivemos a visão de quem está num órgão importante, numa instituição importante que acompanha e que tem uma visão muito importante de controle e monitorização. Temos uma visão de quem está no mercado, quem está também a operar, e há aqui um binómio que parece fundamental e interessante concluir. A tecnologia, a interoperabilidade, a inteligência artificial, tudo isto pode permitir manter níveis de controle robustos, mas ao mesmo tempo tornar os processos mais simples. É possível, eu digo muitas vezes isto, simplificar processos, aumentando o seu controle. Não é necessariamente, o aumento de controle não pode ser necessariamente significar um aumento da burocracia. E isto é uma mensagem muito importante e também por isso hoje estamos aqui numa casa tecnológica, porque o Observatório preza a sua história, honra a sua história, mas olha para o futuro com esperança naquilo que também a tecnologia nos pode ajudar a projetar no futuro, naquilo que é uma visão de futuro de controle. Uma visão de controle mais limpa, mais clean, mais orientada àquilo que são os processos da atualidade, mas que permitam igualmente e muito superiormente até, diria eu, tornar ainda mais claros os processos. Os tais silos que temos que derrubar e a interoperabilidade que tantas vezes é um apanágio e que deve passar a uma realidade de todos os processos. Todos os processos devem ser vistos de uma forma integrada, com as vantagens para o consumidor, as vantagens para quem controla, as vantagens para todos os operadores, todos os stakeholders envolvidos nos processos. E, portanto, em nome do OBGEF, mais uma vez, agradecer a todos que se juntaram nesta sessão no final de tarde de sexta-feira, agradecer aqui ao excelente par de oradores que fizeram aqui companhia nesta mesa e nesta partilha. Foram contributos de quem está no mercado, quem conhece o mercado, de quem tem uma função importante no mercado, seja do lado na administração pública, mas seja também do lado do setor privado. É a comunhão de esforços que pode fazer uma sociedade mais ética na forma como contratamos, na forma como controlamos essa contratação e na forma como, no final do dia, esperamos ter uma sociedade mais íntegra e um país mais honesto. Não se faz de vocalizações de transparência, faz em ações concretas e com ações concretas como a de hoje pensamos também poder contribuir para essa concretização. Uma boa-aja a todos e obrigado a todos pela vossa presença. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Mara. Obrigado, Mário. Obrigado.